Aqui é o Mentorship, onde o conhecimento dobra a cada informação. E hoje, a gente vai mergulhar na história de uma das marcas mais gigantes do planeta e na ideia maluca que deu o pontapé inicial em tudo. Pois é, a gente começa com essa pergunta porque a história de hoje é exatamente sobre isso. É sobre um cara que pegou a sua ideia maluca e, bom, transformou num império. Essa é a história de como a Nike nasceu. E olha, não foi numa sala chique de reunião, não. Foi na mente de um jovem que simplesmente não quis seguir o roteiro que todo mundo esperava. Então, vamos lá. Imagina a cena. Estamos em 1962. Esse aí é o Phil Knight, com 24 anos, recém-formado em Stanford, mas completamente perdido. Sabe aquela sensação? Ele estava de volta para a casa dos pais, lá no Oregon, numa baita encruzilhada, procurando um sentido para a vida que fosse maior do que só bater cartão. E foi bem no meio dessa confusão toda que ele se agarrou a uma frase que virou tipo um mantra para ele. Ele sacou que as grandes viradas, as grandes inovações, elas não vêm do que é normal, do que é seguro. Elas vêm de ideias que, de primeira, todo mundo acha meio absurdas, sabe? E foi essa mentalidade que plantou a sementinha de tudo. E é aí que a jornada dele realmente começa. Sem um plano de negócio super detalhado, nada disso. Só com aquela faísca de uma ideia que simplesmente não dava mais para ignorar. Para entender o Phil Knight, a gente precisa entender o que a corrida era para ele. Não era só um exercício, era quase um lugar sagrado, um santuário. Já pensou? Naquelas manhãs geladas do Oregon, o som dos pés dele no asfalto, era ali que a mente dele ficava livre. E foi numa dessas corridas que a tal ideia maluca deixou de ser só um pensamento e virou uma verdadeira obsessão. E o mais maluco é que essa ideia revolucionária não veio do nada, tipo um raio caindo na cabeça dele. Não. Ela nasceu como um trabalho de faculdade lá em Stanford. Pensa na ousadia da tese. Importar tênis de corridas japoneses, de alta qualidade e mais baratos, para bater de frente com as marcas europeias que dominavam tudo. A reação da turma? Praticamente um bocejo geral. Mas pro Knight, aquela ideia ficou martelando na cabeça dele. E essa frase de um dos professores dele não saía da cabeça. Era como um chamado, sabe? Um lembrete de que quem abre caminho não fica pedindo licença. Foi exatamente o empurrão que ele precisava para pegar aquela teoria do papel e apostar a vida nela. E aí, ele fez o que ninguém imaginava. Em vez de procurar um emprego seguro ou de empresa, ele decidiu que o único jeito de testar a ideia dele era mergulhar de cabeça no desconhecido. Como? Com uma viagem ao redor do mundo. Com uma grana emprestada do pai e uma bênção meio a contragosto, ele partiu numa viagem que, sério, mudou a vida dele pra sempre. No Havaí, ele tentou vender enciclopédia e quebrou a cara, aprendendo sobre resiliência na marra. Em Roma, ficou fascinado com o design dos sapatos. Em Atenas, se inspirou na deusa da vitória, Nike, olha só o nome. Mas foi em Tóquio que o jogo virou de verdade. Tenta imaginar a cena. Um garoto americano de 24 anos numa sala de reunião com os engravatados da Onitsuka Tiger, a empresa dos tênis que ele sonhava em importar. Ele vai lá, faz a apresentação dele, vende o peixe, e aí vem a pergunta que podia ter acabado com tudo. Sr. Knight, qual empresa o senhor representa? A verdade? Nenhuma. Era só ele e a tal da ideia maluca. Na pressão, o que ele fez? Improvisou. Blue Ribbon Sports, ele soltou. O nome veio das fitas azuis que ele ganhava em competições de corrida quando era moleque. E ali, naquele exato momento, com uma mentirinha contada por pura necessidade, a empresa que um dia seria a Nike, respirou pela primeira vez. De volta para o Oregon, com a promessa de que uma caixa de tênis estava vindo pelo correio, a ideia maluca finalmente começou a virar algo real. A teoria estava prestes a ser testada na prática. E esquece loja chique, marketing milionário, nada disso. A Blue Ribbon Sports começou do jeito mais simples e cru possível, no porta-malas de um carro. As caixas de tênis chegavam e o carro do Knight, um Plymouth Valiant verde, virava estoque, vitrine, tudo. E para quem ele vendia? Para os únicos que iam entender o que ele tinha nas mãos, outros corredores como ele. E o preço? $6,95. É difícil de acreditar, né? Que o império global que a Nike é hoje começou com um par de tênis de menos de $7. Esse número joga a gente de volta para a realidade, para ver o quão humilde foi o começo de tudo. E aqui tá o pulo do gato do sucesso dele no começo. O Nike não era um vendedorzão, pelo contrário, era tímido, introvertido. O que vendia os tênis não era a lábia, era a fé que ele tinha no produto. Ele acreditava tanto, mas tanto na qualidade daqueles tênis que a paixão dele contagiava.
As pessoas não estavam comprando só um tênis, elas estavam comprando a certeza que ele passava. E isso leva a gente direto para o coração do que moveu o Knight naqueles primeiros anos: o poder puro e simples de acreditar. Essa comparação aqui resume perfeitamente a filosofia que o Knight foi desenvolvendo. Ele aprendeu que o medo não é o problema. O medo vai estar lá, é um companheiro de viagem. O verdadeiro inimigo é a indecisão, é não fazer nada. Agir, mesmo sem ter certeza de tudo, era o único jeito de sair do lugar. No fim do dia, a ideia maluca nunca foi só sobre vender tênis. Era sobre encontrar um sentido para a vida dele, sabe? Sobre ter a coragem de criar algo do zero. Sobre ter fé numa visão que, naquela hora, só ele conseguia enxergar. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, a crença tem que vir antes da prova. Segundo, agir é o único remédio contra a dúvida. E terceiro, que as maiores revoluções do mundo podem sim começar com uma única pessoa correndo sozinha numa manhã qualquer. E foi essa mentalidade que guiou ele o tempo todo. Uma busca sem fim, não por um ponto de chegada, mas pelo simples ato de continuar correndo atrás da ideia maluca, de sempre tentar ir um pouquinho além do que parecia ser possível. E agora a pergunta fica no ar. Qual é aquela ideia maluca que existe por aí? Aquela que talvez esteja guardada, por medo do que os outros vão pensar? Deixa aqui nos comentários. Vamos transformar esse espaço num lugar de ideias ousadas. Se essa história te inspirou de alguma forma, ajuda a gente a inspirar mais gente. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que está precisando de um empurrãozinho para acreditar mais. E claro, se quiser mergulhar de cabeça nessa jornada incrível, os links para comprar o livro A Marca da Vitória estão aqui na descrição. É um jeito excelente de apoiar o nosso trabalho aqui no Mental Chip. Valeu demais pela companhia e até a próxima!